Shalom Brahá, quinta parte do comentário da Parashat Tetzê, no ano 5782. Agora estou no Deuteronômio 23, versículo 10. Quando acampares contra teus inimigos, guarda-te de toda coisa má. Se houver entre vós um homem que não estiver puro por causa do derramamento de sêmen na noite ou de dia, sairá para fora do acampamento, não entrará em nenhum acampamento. Porém, quando a tarde começar a declinar, banhar-se-á em água, e depois do pôr do sol entrará no acampamento. E um lugar terás para ti fora do acampamento, e ali sairás fora. Uma estaca ou pá terás para ti entre os objetos do teu uso. Quando te abaixares lá fora, com ela cavarás, e ao voltares cobrirás o que defecaste. Porque o Eterno teu Deus anda no meio do teu acampamento para te salvar, e para entregar a ti os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente, e se aparte de ti. Não entregarás o seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, da que lhe agradar, e não enganarás. Bom, a questão da limpeza, tanto física quanto espiritual, é fundamental dentro da Torá. Ele está falando assim, um homem que teve ejaculação, né, que seja de noite ou de dia, seja por qual motivo for, mesmo involuntário, ele está impuro. Há um movimento dentro da alma dele que ele julgou fora a vida. Então essa pessoa tem que ficar em estado de purificação. Então ela tem que se afastar dos outros, senão ela impurifica as outras pessoas. Isso é muito sério. E quando ele fala aqui sobre a questão, né, de fazer cocô fora, eu fico impressionado quando vem, principalmente eu escuto demais de evangélico. O lugar que eu mais leio a Bíblia é na privada. Desculpa o termo que eu estou falando, mas para te alertar e te acordar para isso. Isso é uma profanação. Sabe, se você está tomando banho, tudo bem. Você está escutando louvor, né? Está escutando a música boa. Agora, ler coisas santas sentado quando você está jogando fora aquilo que é ruim, sabe, é incongruente. E o Senhor fala claro aqui. Se você for ver bem, quais são os lugares que mais se encontra demônios? Ou seja, o nível espiritual mais puxado, mais pesado. Sempre no lixão, ou em mesa de boteco, né? Onde as palavras são porcas, onde os valores são muito baixos, né? As piadas, as insinuações, as coisas, esses lugares, esses copos sujos, né? Esses lugares mais baixos possível. Porque eles se alimentam disso. O mal, a força negativa, ela se alimenta disso. Então é necessário que sua casa seja muito limpa. Não interessa a sua condição financeira. Pobreza não é falta de dinheiro, pobreza é estado de alma. Pobreza é estado de baixeza de valor espiritual. Então a gente tem que se afastar disso. Você tem que a sua casa, você pode morar num cômodo só, mas tem que ser extremamente limpo e higienizado. Sua roupa tem que estar sempre limpa. Você pode ter duas mudas de roupa, mas você tem que lavar a sua roupa. Sabe? Quando a pessoa está numa situação muito degradada, você vê como que ela fica. A primeira coisa que você vê é o que é a sujeira que fica nela. Porque esse peso espiritual, né, os shadings, né, esses seres, eles se apropriam desse espaço. É uma lei espiritual que é difícil de justificar. Nós temos aqui nos proteger desse tipo de coisa. O Senhor fala que quando você está desse jeito, é como se você tivesse afastado de Deus e está preso a essas situações espirituais delicadas. Então é muito importante se manter limpeza, manter higiene, saber como fazer as coisas. Quando ele fala sobre a questão do escravo, é porque o pessoal foi escravo no Egito também. E a condição do escravo é extremamente degradante. Se uma pessoa fugiu da vida de escravo, é porque ela quer fugir daquela vida que ela estava. E muitos recebem essas pessoas no seu meio, ou seja, pessoas que estavam com a vida degradada e não querem voltar para aquilo, mas não sabem como não voltar. Então o que ele fala? Você vai receber, e no meio, o seu meio onde ele quiser morar, ele vai morar.
Então nós devemos receber todas as pessoas que querem ser transformadas, que querem ser curadas, que querem ser libertas, e nunca devolvê-las de volta para aquele ambiente delas. Vamos lá. Não haverá mulher destinada à prostituição entre as filhas de Israel, nem haverá destinada a pederastia entre os filhos de Israel. Não trará salário de rameira, nem preço de cão. Né? O cão, o homossexual que faz programa, né? Que eles chamam, que recebe dinheiro por isso, é chamado de cão. Então esse dinheiro, como da mesma coisa, o dinheiro da prostituta como o dinheiro do homossexual não pode ser levado à casa do Eterno. Em paga de qualquer voto, pois a abominação do Eterno teu Deus são ambos e as coisas semelhantes a essa. Ou seja, qualquer pessoa que use o sexo como fonte de renda, sendo homem, mulher, ou sua condição homossexual ou heterossexual, é abominação para Deus isso. Então, como eu falei, temos que amar a prostituta, a pessoa que está em estado de prostituição. Nós temos que amar a pessoa que está em estado de homossexualismo. Temos que amar as pessoas que estão em estado de perversão sexual. Porque isso é uma conduta que não é bem vista, ou seja, que não é aceita pela Torá. Então, todas as pessoas que querem deixar esse tipo de vida, a gente tem que ajudá-las e acolhê-las e ter muito, muito carinho com elas. Agora, aquele que quer andar nisso é problema dele. Né? Seja respeitado, porque continua sendo um ser humano, continua sendo ser uma alma tão valiosa quanto a sua. Então, na sociedade que nós vivemos isso, onde o bem virou mal e o mal virou bem, é até difícil de se falar sobre essa situação. Mas ela é clara aqui na Torá. Não é aceita. Versículo 20. Não pagarás o teu irmão juros de dinheiro, nem juro de comida, nem juro de coisa alguma se dá como juro. Ao estrangeiro poderás pagar juro, e o teu irmão não pagarás, para que o Eterno teu Deus te abençoe em tudo que possui a tua mão, na terra qual estás indo para herdar. Quando fizeres um voto ao Eterno teu Deus, não demorarás em pagá-lo, pois o requererá o Eterno teu Deus de ti e haverá em ti pecado. Porém, se te abstiveres de fazer voto, não haverá em ti pecado. O que sair de teus lábios guardarás e o farás, assim como prometeste ao Eterno teu Deus, trazendo a oferta voluntária conforme declaraste em tua boca. Aqui é emprestar dinheiro para o homem e pedir emprestado para Deus. Né? O voto, o que é o voto? Eu estou pagando a Deus, até é ruim falar, né? Mas eu estou fazendo um sacrifício, uma corbã a Deus para poder me aproximar dele, ou seja, eu estou gastando dinheiro com isso. Ele representa parte da minha alma. O esforço que eu tenho, meu dinheiro que eu ganho pelo meu salário, pelo meu trabalho, representa o esforço da minha alma para poder pegar essa recompensa. Eu estou dando de bom grado uma parte dele a Deus. Da mesma forma, eu estou emprestando um dinheiro de um companheiro. Então aqui está falando que eu sou irmão, aquele que tem a mesma fé do que você, não pode ter juro. De forma alguma. O juro é relacionado para aquele quem é diferente. E se o Senhor fala para você que você tem que cumprir o que você votou a Ele, é porque se torna diferente no ponto de ser superior, mas ao mesmo tempo é igual, porque Ele te ama e você sai de dentro dEle. É um pouco difícil de entender isso, mas o que a nossa boca fala, seja em relação ao homem ou em relação a Deus, tem que ser cumprido. Se foi feito algo errado, ou seja, se o acordo foi feito mal feito, que entre para anular o acordo ou retificá-lo. Mas tem que ser cumprido. Né? E nós entramos em armadilhas que às vezes nos prendem a vida inteira a situações assim. E depois é muito difícil de sair. Da mesma forma, o senhor está falando, se você faz um voto e não cumpre, peça perdão. Se ajoelhe, se prostre, busque a Deus e peça perdão para que aquilo seja pagado. Porque se você fica, não, vou cumprir depois, eu fiz aqui metade, depois eu faço o resto, aqueles negócios todos, você não é bem visto no mundo espiritual. Bom, continuando. Versículo 25. Quando entrares na vinha de teu companheiro, poderás comer uva conforme teu desejo, e te fartares, porém na tua bolsa não porás. Quando entrares na seara do teu companheiro, poderás colher espigas com tua mão, porém foice não porás na seara do teu companheiro.
Quando o homem tomar uma mulher, veja que já é a terceira parte de mandamentos nessa paraxá, que falando sobre a questão do relacionamento com a mulher. Quando o homem tomar uma mulher, se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, escrever-lhe-á a carta de divórcio, e dará em sua mão e a despedirá de sua casa. Tendo ela saído de sua casa, poderá ir tornar-se mulher de outro homem. Se este último homem dela se aborrecer, ele escrever uma carta de divórcio e der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, não poderá seu primeiro marido, que a despediu, tornar a tomá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada. Pois isso é abominável diante do Eterno, e não farás condenar a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança. Quando o homem tomar uma mulher, mesmo viúva, não servirá ao exército, nem lhe será imposto carga alguma. Livre estará para cuidar da sua casa por 1 ano, e alegrará a mulher que o tomou. Olha que tremendo que é isso. Ele começa falando sobre a mulher que é despojo de guerra, depois fala da má intenção do início do casamento, depois fala de um casamento duradouro e da carta de divórcio. E que se você se divorciou, sua ex-esposa casou com outra pessoa, se ela se separar dele ou ficar viúva, não pode voltar para você. Bom, é o mesmo caso do filho apedrejado. Porque Deus fala com Israel, né, lá em Jeremias, chama ele de prostituta mesmo, que foi atrás dos egípcios, né? Usa até um termo horroroso, mas fala mesmo assim: eu te recebo de volta. Por várias vezes Israel peca, separa, peca, e recebe de volta. E o senhor ainda pergunta: cadê a carta de divórcio que eu te dei? Me mostra, cadê a carta de divórcio? Então o que ele está falando aqui? É o temor da gente manter o nosso casamento em qualquer circunstância, a não ser que seja realmente absurda. Você tem um discurso, uma discussão aqui de Jesus com os saduceus sobre isso. Ele fala, ele vai junto com o pensamento de Shammai. Só em caso de relação sexual ilícita pode haver o divórcio. Ou seja, aceita o divórcio, mas mesmo assim ele fala, não era assim no começo, né? Porque Deus criou o homem e a mulher. Então, ou seja, a boa vontade tem que haver desde o início. A sua vontade de poder compreender, de poder entender. E aqui está falando o seguinte: você toma cuidado, porque depois você vai se arrepender e vai poder voltar. E isso é abominação e faz com que a terra vomite as pessoas para fora. Não farás condenar a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança. Ou seja, faz a terra ficar má. Da pobreza, isso gera pobreza. Uma coisa que eu reparei na minha vida toda, hoje eu tenho 60 anos, né, e vi várias pessoas que casaram e descasaram, e casaram de novo, elas vão descendo, financeiramente falando, elas vão se empobrecendo, né, vão chegando num nível assim muito, muito delicado, porque isso traz a estabilidade do casamento, a estabilidade da união, o respeito da união, traz prosperidade, e o contrário é verdadeiro. Então, antes de pensar em toda e qualquer separação, você tem que pensar por que você casou. Aquilo que é a máxima, você tem que saber de onde você veio, você tem que saber aonde você está, você tem que saber para onde você vai. Porque senão você vive na fantasia, e essa fantasia vai acabar te destruindo. O conhecimento da Torá, o conhecimento dos mandamentos da Torá para nós nos leva a saber onde nós estávamos e por que nós estamos aqui agora. O que nos levou isso aqui agora. E para onde, o que nós estamos fazendo, para onde isso está nos levando. Então, essa consciência é fundamental para a gente poder corrigir e retificar nossos caminhos. E assim fazer a coisa muito melhor. Né? Mas nós vamos continuar na sexta parte.